E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Jéssica Barros. Vamos dar continuidade hoje no nosso curso sobre metodologias ativas de aprendizagem, elaboração de roteiros de estudos em salas sem paredes. Esse conceito de sala sem paredes é um conceito bem atual e esse é um tema que ele vem sendo bastante discutido. Hoje nós vamos tratar aqui sobre o processo de avaliação. Bem, as metodologias ativas, elas são muito importantes no processo de ensino-aprendizagem e ela vem renovar o conceito de educação e a forma como se ensina. Nós precisamos compreender uma coisa que é muito importante, a diferença entre conhecimento e informação. O professor, ele possui um conhecimento, mas quando o professor passa esse conhecimento para o aluno, isso para o aluno é apenas uma informação. Para que esse conhecimento passado pelo professor para o aluno ele se transforme de uma informação para conhecimento efetivo, existe um processo. E esse processo ele vai estar relacionado com a forma com que o aluno vai internalizar esse conteúdo. O conhecimento ele precisa fazer sentido para esse aluno, precisa estar associado a algo da realidade desse aluno, para que ele possa internalizar esse conceito. E aí, a forma com que esse aluno vai internalizar o conceito, a forma com que ele vai aprender, ela vai estar relacionada também com as metodologias ativas. Então, as metodologias ativas, elas podem ser definidas como atividades que levam o aluno a pensar constantemente sobre o que se está fazendo, com acesso a diferentes fontes de informações que vão estar auxiliando ele nessa tarefa. Então, o conhecimento, ele precisa estar integrado com a realidade do aluno, com o cotidiano, com o dia a dia desse aluno. Ele precisa compreender que aquilo ali pode ser aplicado na realidade dele, porque quando o conhecimento faz sentido, quando o conhecimento que o professor está passando para o aluno, ele faz sentido para o aluno, ele deixa de ser uma informação e passa, então, a ser um conhecimento também para o aluno. Bem, se tratando do processo de avaliação de todos esses conhecimentos que são adquiridos através de metodologias ativas, ele é bem diferenciado. Até porque as metodologias ativas, elas são bem diferentes das passivas. Nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco sobre isso. A base das metodologias ativas do processo de educação é a autonomia. A autonomia, ela vai estar relacionada à tomada de decisões. No entanto, você não precisa ter autonomia para tomar decisões. São as decisões que definem a autonomia. Então, o aluno, o indivíduo, ele precisa ser capaz de tomar as suas próprias decisões, ele precisa enxergar o mundo ao seu redor de forma crítica. E aí, então, ele vai estar conquistando a sua autonomia. E aí, com isso, nós temos que a avaliação, ela é um processo. Como que eu vou avaliar esse aluno? Eu tenho que avaliar a aprendizagem ou eu tenho que avaliar para que a aprendizagem ocorra? Então, é muito importante nós sabermos diferenciar isso aí. Muito comum na educação passiva, na educação tradicional, a avaliação da aprendizagem. Você está avaliando o que o aluno aprendeu. A avaliação para a aprendizagem, ela vai avaliar para que o aluno possa internalizar aquele conceito que você apresentou para ele. Quando ele internaliza isso, aquilo para ele vira um conhecimento.
Nas escolas regulares, geralmente, o processo de avaliação, assim como toda a sua rotina, ela é baseada numa rigidez muito grande, num conjunto de leis, normas, programas, rotinas que devem ser seguidos. É muito comum também organizar a separação dos alunos de acordo com o nível de adiantamento, que é determinado por um sistema de avaliação que vai gerar como consequência um certificado. É sempre querendo ir para o próximo nível. Mas será que esse aluno está realmente aprendendo? Como saber se ele está aprendendo ou não? Então, o processo de avaliação ele tem que ser diferenciado num processo educacional como que busca, utilizar metodologias ativas para transmitir o conhecimento. A avaliação, então, ela deve ser realizada de forma contínua, através de intervenções e mediações. A avaliação ela não deve ser, digamos assim, realizada uma prova no final. Você passa ali um semestre, um bimestre inteiro, passando um conteúdo para aquela turma, para aquele aluno, e aí ao final você passa uma única prova na qual você espera que ele acerte todas as respostas daquela prova de acordo com o que você foi depositando. Lembra lá da educação bancária? De acordo com o que você foi depositando de conteúdo nesse aluno. Então nós temos que combater esse tipo de educação. Nós precisamos fazer com que o aluno construa o seu conhecimento, que ele desenvolva um senso crítico, para que ele possa, através do contexto, ele possa contextualizar a informação que você apresenta para ele e transforme aquilo em conhecimento. É importante o professor saber respeitar a aprendizagem individual. Eu gosto de usar muito o termo educador também, porque ele transmite muito melhor essa ideia do professor como digamos que um transportador de conhecimento, como um comunicador, como aquele que transmite o conhecimento e não retém para si. Então, o professor, enquanto educador, ele precisa respeitar a aprendizagem individual do aluno. Precisa compreender que cada um aprende de um jeito. Não adianta achar que o mesmo método vai funcionar para a turma inteira, para a turma de 30, 40, até 50 alunos. Não adianta que um método não vai funcionar para a sua turma inteira. Então, você precisa utilizar diversas metodologias para que você consiga atingir a todos os seus alunos. Sendo assim, nós podemos perceber que o processo de ensino-aprendizagem ele precisa ser acompanhado, já que cada aluno tem sua individualidade. Quando você vai avaliar se esse aluno está aprendendo ou não, você precisa levar em consideração esses aspectos individuais de cada um. É importante também observarmos sempre o processo. Nós não devemos avaliar um caso isolado, um desempenho isolado, um resultado específico, mas sim o processo de aprendizagem desse aluno. Muitas vezes vamos dizer que você aplica ali uma prova. Naquele dia, o aluno pode ter enfrentado algum outro problema pessoal, ele pode ter passado por diversas situações na vida dele e pode ir muito mal nessa prova. Entretanto, ao longo do bimestre, do semestre, do período letivo, você observou que esse aluno ele foi muito bem nas suas atividades, ele sempre participou da aula, participou de todas as atividades desenvolvidas, intra e extra classe, sempre realizou todas as atividades passadas para ser resolvidas em casa, sempre cumpriu com todas as suas atividades acadêmicas. Então, como que você vai avaliar esse aluno por um único dia que ele não estava bem, sendo que todo o outro período ele foi bem? Então, por isso que é importante a avaliação ser um processo contínuo.
É importante, então, para que nós possamos nos adaptar, avaliar, repensar nosso plano de ensino, porque hoje em dia já está um tema bem mais discutido, debatido e está sendo cada vez mais aderido pelas instituições, pelos profissionais, mas ainda temos muitos desafios para enfrentar. Então, um desses desafios é adaptar o conteúdo técnico que chega até o professor, a ementa da disciplina, e você precisa ali, a partir do seu planejamento e com seus objetivos definidos, objetivos de ensino, né? Eles precisam ser transformados em metas de aprendizagem pelos alunos. Os alunos também precisam participar desse processo. Mas como assim participar? Bem, você tem um conteúdo que você precisa abordar ao longo de um período letivo. Mas você não precisa necessariamente utilizar um único método para passar esse conteúdo para os alunos. Você pode estar utilizando diversos materiais, como vídeos, imagens, além de apresentações de trabalhos, desenvolvimento de projeto. Então, a forma como você vai abordar esse conteúdo, as metodologias utilizadas, elas podem ser negociadas também com os alunos. O uso das tecnologias em sala de aula, inclusive para avaliação, uso de aplicativos, como por exemplo aplicativos de jogos, que podem ser utilizados também tanto para avaliação quanto como forma de reforço de aprendizagem. E aí, ao mesmo tempo, você pode fazer as duas coisas também simultaneamente. Ao mesmo tempo que você está ali reforçando o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem do aluno, você está reforçando o conteúdo, reforçando conceitos, você pode também estar embutido nesse processo uma forma de avaliação. Você pode atribuir uma determinada pontuação, um percentual de pontuação do semestre, atribuir para aquela atividade. É importante para desenvolver no aluno o senso crítico, o senso que ele possa estar sempre identificando, sempre desenvolvendo de forma crítica o seu pensamento. Então, é importante diante de situações do dia a dia. Então, para isso, você precisa estar ali desenvolvendo, incluindo, incentivando nesse aluno o ato da pesquisa, principalmente nesse período, na sociedade atual, nos momentos atuais que nós estamos vivendo, com essa questão de notícias falsas, fake news, o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que não é. Então, quando a pessoa tem o senso da pesquisa, ela vai ver uma determinada notícia, uma determinada informação, e aí o senso crítico dela vai ficar ali incentivando ela a ir atrás de fontes seguras de informação ou de outras fontes diversas, analisando diversos pontos de vista, de A, B, C, D, e assim avaliando todos os pontos de vista disponíveis para aquela mesma informação, o indivíduo vai ser capaz de desenvolver a sua própria opinião sobre aquilo. Então, esse senso crítico, esse senso de pesquisa, o professor pode estar incentivando em sala de aula os seus alunos, para que nós possamos estar contribuindo, para a construção de uma sociedade mais crítica, que busca e investiga mesmo. Então, é importante usar também dinâmicas de grupos, para que os alunos interajam com você, com seus colegas. É sempre importante estabelecer rodas de conversa, rodas de discussão. Estabelece um tema, que vamos dizer que tem um determinado tema que está na sua ementa. Vamos dizer que você é professor de geografia, vai falar lá de política, ou sei lá, vai falar sobre a situação política do mundo, ou histórico. Aí você vai lá, pega temas atuais, aí vai e leva para a sala, discute aquele tema. Você é professor de biologia,
tem tema ambiental que precisa ser abordado. Você vai lá, pega esse tema ambiental, faz os alunos pesquisarem. Aí a ideia do professor invertido, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, faz esse aluno pesquisar em casa e trazer para a sala de aula a discussão proposta. E aí você vai estar fazendo com que esse aluno pesquise e discuta aquela informação. E aí ele vai estar aprendendo. Vamos já ver a pirâmide que mostra os níveis de aprendizagem. As formas como a pessoa aprende, né? E aí você pode estar utilizando vários métodos para transmitir o conhecimento, incentivar a aprendizagem, e você pode estar utilizando, pode estar avaliando o aluno com esses métodos. Bem, temos a aprendizagem baseada em projetos. Nessa forma de aprendizagem, os alunos vão estar envolvidos ali com tarefas, com desafios, e aí eles vão ter que estar desenvolvendo um projeto, um produto, vão ter que estar ali trabalhando para desenvolver, para realizar aquela atividade. Já a aprendizagem baseada em problemas, ela vai estimular a proatividade e aprimoramento pessoal, porque o aluno ele vai ter que solucionar aquele problema, e ele vai ter que desenvolver formas e pensar em maneiras de resolver da melhor forma possível aquele problema proposto. Você pode estar também desenvolvendo nesse aluno a autoavaliação. A autoavaliação, ela é preciso ter um cuidado e uma atenção por parte do professor. É óbvio que você não vai passar uma atividade para o aluno e vai deixar que ele mesmo atribua a nota. No entanto, esse aluno ele pode identificar os pontos que ele tem facilidade e os pontos que ele tem dificuldade, né, dentro daquele conteúdo, daquele assunto, daquele material que vem sendo discutido. Outro ponto de avaliação também interessante, avaliação entre pares. Esse tipo de avaliação eu particularmente acho bem interessante, porque você vai estar apresentando para esse aluno os dois lados da moeda, digamos assim. Você aplica uma determinada atividade e aí você faz com que um colega corrija a atividade do outro. Claro, quem vai atribuir a nota final é o professor. No entanto, o professor vai estar podendo avaliar ao mesmo tempo tanto a pessoa que respondeu a atividade quanto o aluno que corrigiu a atividade do outro. Então aí você vai ter duas formas de avaliação. Você pode avaliar a forma com que o aluno responde as questões, e também você vai estar avaliando a forma como ele avalia. E existem outros instrumentos também online que podem ser utilizados, como questionários. Atualmente, nessa situação nós temos na sociedade atual, no momento que estamos vivendo, é muito frequente usar instrumentos online. E com o avanço da tecnologia, nós precisamos estar frequentemente nos atualizando e nos mantendo informados de como utilizá-los. Nós não podemos abandonar, claro, os testes, provas e trabalhos tradicionais. Nós só precisamos adaptá-los e incrementar outras formas, outras metodologias. Não que eles não devam ser utilizados, no entanto, eles não devem ser os únicos utilizados para avaliação, tá? É sempre importante destacar que não é extinguir a avaliação tradicional, mas adaptar a forma com que se avalia o aluno e compreender que a avaliação ela é um processo, ela não é um fim, ela é um meio, tá? Nós precisamos sempre avaliar o processo, ver a avaliação como um processo, tá? Então aqui você pode rever, né, seus métodos de avaliação e rever justamente a forma com que você está transmitindo o conteúdo para esse aluno, que vai influenciar na forma como você vai estar avaliando ele.
Então aqui temos a pirâmide da aprendizagem de William Glasser, que ele fez um estudo que ele identificou que 10% do que nós aprendemos é lendo, 20% ao escrever, 30% ao observar, 50% ver e ouvir, 70% ao discutir, 80% quando praticamos e 95% do que aprendemos é quando ensinamos. E aí entra a diferença entre método ativo e passivo de aprendizagem. O método passivo, que é método tradicional, é aquele no qual o aluno recebe todo o conhecimento que o professor repassa, também conhecida a educação bancária também, né? Ele vai utilizar principalmente essas formas: ler, escrever, observar, ver e ouvir. Já quando falamos de método ativo de aprendizagem, que são as nossas metodologias que a gente vem discutindo aqui, ela vai justamente trabalhar isso, a prática, a discussão, a ideia de ensinar. Lembra lá do aluno corrigindo a prova do outro, lembra lá de uma forma de apresentação de trabalho. Por que não pedir para o aluno apresentar em forma de uma aula simples? Claro que não vai ser com os mesmos critérios que seria avaliando um professor, mas quando você precisa ensinar um conteúdo, por exemplo, você precisa primeiro aprender ele, internalizar e ter domínio daquele conteúdo para que você possa desenvolver suas atividades, suas aulas de forma adequada. Então, por que não levar isso para a sala de aula? Por que não fazer com que o aluno ele desenvolva um gostar ali por ensinar? E a prática também, ela ensina muito mais do que você apenas ler, apenas escrever ou apenas ver um conteúdo. Então, sempre buscar levar o aluno para atividades práticas. E como eu falei, a questão de discutir os conteúdos, fazer roda de conversa mesmo, levantar debates sobre temas importantes e relevantes para que o aluno possa estar inserido e de forma participativa na sociedade, que ele desenvolva o senso crítico. Você pode também dividir a nota em um número maior de atividades. Mas como que você vai dividir essa nota por diversas atividades e como que vai ficar a questão da organização da sua turma e tudo? Aí que entra o ponto, né, de você ter um certo planejamento. Você precisa definir a periodicidade que vai ser realizada essa atividade, qual nota vai ser atribuída para essa atividade, qual a participação necessária e tudo. E você precisa desenvolver atividades que elas vão exigir do aluno presença, participação, regularidade, que ele possa estar participando realmente ativamente do processo de avaliação. Se a sua disciplina permitir, você pode criar um objetivo maior, que é a obtenção de nota. Você pode fazer com que o aluno ele tenha outros objetivos, outras metas, além de simplesmente obter nota, que é muito importante desenvolver isso também no aluno. A ideia de que outras coisas podem ser recompensa também, o prazer por adquirir aquele conhecimento, não apenas focar em obter nota para passar, mas sim realmente aprender, internalizar aquele conteúdo, fazer com que ele faça parte do seu saber. Você pode usar ali um projeto, uma apresentação, alguma coisa que os alunos possam estar expondo para outras pessoas, exposições nos pátios da escola, em locais públicos. Às vezes os alunos ficam com um pouco de vergonha ir para locais públicos, por exemplo, mas aí você pode estar motivando eles, incentivando, fazendo com que eles queiram participar de forma ativa. Você deve transformar a educação, a avaliação, em uma coisa que seja desafiadora, estimulante para esse aluno. Uma coisa que faça ele querer realizar aquela atividade, sem que ele perceba que ele esteja sendo avaliado. Ele precisa desenvolver aquilo de uma forma natural. E isso você pode
proporcionar justamente desenvolvendo atividades que vão gerar um certo prazer em ser desenvolvida, que vão ser atividades estimulantes realmente e que o aluno acabe aprendendo em situações que nem ele esperava que fosse aprender. Quando você observa, de repente o aluno já está internalizando conceitos que nem você esperava que ele fosse internalizar e já está ali fazendo parte do cotidiano. Às vezes começam a discutir nos corredores da escola, mesmo quando não estão em momento de aula. Então, a aplicação dessas metodologias ela é de grande importância e ela faz diferença, sim, na vida do aluno e na vida do professor, que fica muito emocionado, muito gratificado. É muito gratificante, enquanto professor, você verificar a aprendizagem do seu aluno e você verificar que ele está indo bem e que aquilo que você se propôs a fazer está dando certo. Então, o professor invertido, né, que utiliza ali o conceito de sala de aula invertida, ele valoriza o conhecimento e as suas práticas. O professor invertido, ele valoriza e equilibra o lado expositivo, que é as aulas tradicionais expositivas do professor ali como orador, transmitindo ali o conteúdo para o aluno. No entanto, ele não abre mão do seu lado consultor, do seu lado facilitador, do seu lado ali que ele estabelece ali uma relação ali entre teoria, prática, que como a gente vem discutindo, né? Teoria e prática, elas não são necessariamente coisas diferentes. Elas são relacionadas, elas não devem ser separadas em momento nenhum, porque a teoria e a prática são duas partes muito importantes que não podem ser dissociadas. Ele valoriza ali também a vivência profissional, convivência com o aluno. Então, para que a gente possa entender bem o conceito de sala de aula tradicional, sala invertida, professor tradicional, professor invertido, aí trouxe aqui a imagem para vocês. O padrão, sala de aula tradicional, professor tradicional, a maioria das atividades são desenvolvidas em sala de aula. É ali que, digamos assim, todas as atividades praticamente são desenvolvidas. Leituras, provas, atividades, todos são desenvolvidos em sala. Chega em casa, a maioria das vezes o que acontece? O aluno nem pega mais no caderno, vai pegar no outro dia de novo na sala de aula. Já a sala de aula invertida, o conhecimento ele é adquirido, ele é obtido geralmente em casa mesmo, ou através de outros meios, internet, que ainda não é uma realidade para todos atualmente, mas vem se expandindo bastante e muitas pessoas já podem ter acesso, ou mesmo em conteúdos impressos, livros, apostilas, mas em casa. E a escola, em sala de aula, é o momento de discussão, é o momento de cada um apontar aquilo que achou interessante naquele conteúdo, aquilo que acha que pode ser discutido, aquilo que pode ser válido. Então, verificamos aqui que existem várias formas de nós estarmos avaliando esse aluno, que com a aplicação de metodologias ativas, o processo de avaliação ele deve ser diferenciado. Ele deve ser um processo contínuo, ele deve utilizar-se de diversas ferramentas que nós temos disponíveis, ferramentas tecnológicas, inclusive. Nós podemos usar a tecnologia a nosso favor, desde que nós consigamos estabelecer ali um equilíbrio entre o uso da tecnologia pelo aluno para funções educacionais e o uso dessa tecnologia para procrastinação. E quando nós conseguimos fazer com que o próprio aluno compreenda a importância de usar essas tecnologias a seu favor, aí nós já conseguimos avançar bastante e fazer com que esse aluno ele possa estar utilizando essa tecnologia para a sua aprendizagem. Então, gente,
Nós precisamos ver que o próximo passo das instituições de ensino, que nem todos ainda, né, nem todas as instituições, nem todos os profissionais, eles estão desenvolvendo esse processo de metodologias ativas, essa ideia de sala de aula invertida. Nós precisamos aplicar essas ideias em sala de aula, nas nossas instituições, no nosso dia a dia, para que nós possamos transformar nossos papéis de professor e o papel do aluno, e passar a ter essa ideia de professor como educador mesmo, enquanto transmissor de conhecimento, que passa o conhecimento adiante, que sempre está buscando ali a melhor forma de transmitir esse conhecimento. E o aluno, ele tem que ser o sujeito da aprendizagem. Ele é o principal objetivo do processo de ensino-aprendizagem, é fazer com que o aluno aprenda. Não existe ensino se não houver aprendizagem. Então, se o aluno não aprende, para que ensinar? E é por isso que nós sempre temos que estar buscando formas de fazer com que esse aluno aprenda. E as ferramentas de avaliação são justamente para identificar se esse aluno está aprendendo ou não. E aí nós temos que sempre estar diversificando, fazendo com que o aluno ele não queira apenas passar de ano, apenas ser aprovado. Ele precisa fazer do processo educacional uma atividade prazerosa, para que ele não faça aquilo ali só por obrigação, só porque ele tem que terminar o fundamental, só porque ele tem que terminar o médio, e para que ele possa chegar no ensino superior uma pessoa, um cidadão crítico da sociedade, uma pessoa que desenvolva suas habilidades de forma prazerosa, e que ele se torne um profissional que desempenhe suas atividades de forma prazerosa, que ele se agrade daquilo que ele está fazendo. Então nós podemos sim fazer a diferença. Então, gente, muito obrigada. Nós vamos parando por aqui, tá? Esse aí é o meu e-mail, qualquer coisa vocês podem estar entrando em contato, e valeu!